Olá, eu posso dizer a você que toda pesquisa científica tem método científico. Pelos vários anos que orientei pesquisa, sempre teve o método científico na pesquisa. O grande problema que existe na pesquisa, na utilização do método científico na pesquisa, é que muitas vezes eu encontrei pesquisadores que não estavam sabendo desenvolver o método científico em sua pesquisa. Como também encontrei já pesquisadores que diziam que estavam utilizando um método científico e quando eu chego lá nos procedimentos metodológicos, ele está informando outro tipo de método científico, criando uma confusão para o entendimento do desenvolvimento da pesquisa. Eu sou o professor Auro Rodrigues, do canal Ciência e Pesquisa, e irei explicar agora para você sobre o método dedutivo e o método indutivo. Vamos lá. Primeiramente, é importante esclarecer que a ciência é uma coisa e o método é outra. Ou melhor dizendo, o método científico não é ciência, não é um tipo de conhecimento. O método científico é o instrumental utilizado pela ciência para o desenvolvimento da pesquisa. Entendido isso, vamos agora compreender o conceito um conceito geral de método científico. O método científico significa um caminho este que permite verificar a regularidade da ocorrência de um fenômeno. É a ordem que se segue na investigação da verdade, no estudo feito por uma ciência, para alcançar um fim determinado. Então, já dá para perceber aí que o caminho para o desenvolvimento de uma determinada pesquisa se utiliza a partir do quê? Esse caminho é seguido através de quê? Quem é que delineia esse caminho? O método científico. Eu irei aqui abordar dois métodos que são muito utilizados na ciência, ou melhor dizendo, nas pesquisas, que é os métodos de abordagem indutivo e o dedutivo. Que são esses métodos de abordagem? Está aqui dizendo, ó, se caracterizam por uma abordagem mais ampla, em nível de abstração dos fenômenos da natureza e da sociedade. Os métodos científicos geralmente são classificados em métodos de abordagem e métodos de procedimentos. No caso aqui, o foco será os métodos de abordagem, o indutivo e o dedutivo. O método de abordagem está dentro de uma lógica racional. E as bases dele estão na filosofia. É um caminhar racional para o desenvolvimento de uma pesquisa. Não é possível utilizar dois métodos de abordagem em uma única pesquisa. Cada pesquisa tem seu método de abordagem. Por exemplo, eu posso trabalhar com uma pesquisa utilizando o método dedutivo, ou outra pesquisa com o método indutivo, ou com dialético, ou com fenomenológico. Eu não posso trabalhar com o método de indutivo e dedutivo ao mesmo tempo em uma pesquisa, porque o delinear deles são diferentes. O caminho seguido por cada um deles é diferente. Você vai perceber agora. Vamos ver aqui primeiro o método indutivo. Método indutivo busca construir leis e teorias a partir de casos particulares. Assim, parte do fato particular e generaliza. Baseia-se na experiência e na observação de fatos particulares que conduzem a conclusões prováveis. Ou seja, quando eu utilizo o método indutivo na minha pesquisa, quando eu for utilizar o método indutivo na minha pesquisa, ou um pesquisador for utilizar o método indutivo, ele vai delinear, ele vai caminhar, ele vai desenvolver a pesquisa, saindo de casos particulares, estudando casos particulares, certo? Verificando casos particulares e chega a uma conclusão geral.
Muitas teorias científicas foram criadas a partir do método indutivo. Vou mostrar um exemplo de um desenvolvimento de um delinear, dois exemplos de um delinear de uma pesquisa utilizando o método indutivo. Vejamos. Uma mulher cujo filho recém-nascido morreu em uma maternidade ou infecção hospitalar, onde, em apenas uma semana, mais 17 crianças faleceram pelo mesmo motivo. Observa, 17 por infecção hospitalar. Foi um caso, dois casos, três casos, quatro casos, cinco casos, chegou a 17. Logo, o advogado que representa deveria seguir uma investigação para chegar à conclusão de que faz jus acionar a justiça a indenização por danos morais. Então, dentro de uma análise, de uma verificação em 17 casos que se repetiram, você chegou o quê? A uma conclusão. Então, tem do particular, de casos particulares, para um geral. Então, numa pesquisa, utilizando o método indutivo, vou estudar casos particulares para chegar a um geral. Outro exemplo. Após analisar os resultados de várias eleições em diferentes regiões e observar que a maioria dos eleitores jovens tende a votar em partidos progressistas, um cientista político pode induzir a conclusão de que eleitores jovens têm uma maior propensão a apoiar partidos progressistas. Observe que ele, ao observar casos particulares, chega-se a uma conclusão que, geral, várias teorias científicas trabalharam dentro do método indutivo, certo? Principalmente teorias experimentais e das ciências exatas, certo? Principalmente aquelas ciências que procuram exatidão e experimentação no estudo de fenômenos. Vamos agora ao método dedutivo. É o oposto do método indutivo. É um processo de raciocínio que, de princípios e proposições gerais ou universais, chega a conclusões menos universais ou particulares. Parte de verdades ou teorias para casos particulares. Ou seja, eu tenho uma explicação geral, eu tenho uma teoria geral e vou lá em um determinado local e aplico para confirmar a minha teoria. Vamos ao exemplo. Isso utilizando numa pesquisa. Um exemplo. Partindo de premissa de que a infecção por vírus da gripe causa febre alta, dores musculares e fadiga. Essa é uma premissa geral. É uma explicação geral. Sabendo disso, um médico pode deduzir que, se aparecer agora, repare, do geral agora para um caso particular, se um paciente ou se aparecer um paciente que apresente febre alta, dores musculares e fadiga, ele pode estar infectado pelo vírus da gripe, assumindo que outras causas foram descartadas. Então, de um caso geral, de uma explicação geral, melhor dizendo, de uma teoria geral, de uma premissa geral, vai testar em casos particulares. Vamos a outro exemplo. Partindo da teoria sociológica, observa agora, da teoria sociológica de que famílias com alta coesão familiar tendem a ter adolescentes com comportamentos menos delinquentes. A teoria. Um pesquisador pode deduzir que aí vai estudar um caso particular, ou de uma área, ou de um grupo de indivíduos. Se uma família apresenta altas coesões, ou alta coesão familiar, seus adolescentes provavelmente apresentarão menos comportamentos delinquentes. Então, uma explicação particular. É comum no método dedutivo também, foram criadas muitas teorias a partir do método dedutivo. É comum, dentro do contexto do método dedutivo, quando você desenvolve uma pesquisa, você partir de uma teoria, ou de uma premissa, ou de uma hipótese geral, uma explicação geral que já existe, principalmente de aí de vários teóricos, e você aplicar em um estudo de caso, em uma empresa, em um tribunal, em uma determinada área, um bairro, um hospital, para testar e confirmar a teoria. Eu acredito que você tenha entendido sobre o método indutivo e dedutivo quando aplicar na sua pesquisa. E não esqueça,
Dedutivo é uma forma de raciocínio. Indutivo, outra forma de raciocínio. Não se complementam dentro de uma pesquisa. Ou você segue o dedutivo, ou você segue o indutivo. Tá ok? Um abraço e não esqueça de assistir os nossos vídeos do canal Ciência e Pesquisa. Um abraço.